E aí, jovens do 9º ano, tudo bem? Estou parado aqui só olhando para vocês, se estão prestando atenção mesmo, viu? Bom, gente, lá eu pulei aqui porque todos os conteúdos que nós temos aqui estão praticamente no caderno de biologia. E aí, quando a gente voltar, sábado eu vou gravar só biologia para vocês, tá certo? Então, nossa aula hoje é física, vamos falar sobre astronomia. Nunca fui astrônomo, mas deixa eu puxar aqui a mesa para ficar melhor. Então, a astronomia nada mais do que uma ciência, né? Que estuda os corpos celestes, ok? E os fenômenos que ocorrem no universo, tá certo? Antigamente, muito tempo, né? Se tinha, né? Tinha uma teoria que se falava da teoria em relação ao universo, porque desde das primeiras civilizações, como os egípcios, eles procuravam entender, né, esses corpos celestes, procuravam estudar o universo, mas nunca, né, tiveram, né, uma certeza do que realmente era o universo e de como ele se comportava, que fenômenos, né? Então, tal que o Sol era considerado um deus, e isso, os egípcios também deixaram muita contribuição em relação a isso, a esses estudos. Mas, com o passar do tempo, né, foi se criado Platão, né? Alguns filósofos, alguns matemáticos, alguns astrônomos, como Platão, Aristóteles, eles estudaram e criaram, né, através de Platão, porque cada um era aluno de outro, eles desenvolveram uma teoria chamada geocêntrica. O que era que essa teoria afirmava? Essa teoria afirmava que a Terra era o centro do universo, né? E isso perdurou por muitos anos, né? E todos achavam que a Terra era fixa, ela não tinha movimento e ela girava. E todos os outros astros, né, giravam em torno dela. Mas passaram-se muitos tempos, né? Passou muito tempo. Galileu e Copérnico, Galilei e Copérnico foram os primeiros a questionar essa teoria, principalmente Copérnico. Copérnico, ele questionou essa teoria e começou a estudar e viu que a Terra não era o centro do universo. Então eles criaram a teoria heliocêntrica. O que é que dizia essa teoria? Dizia que o Sol era o centro do universo. De certa forma, estava correto. Hoje sabemos que o Sol não é o centro do universo, e sim do nosso sistema. E o nosso sistema, nós sabemos que ele está dentro de uma galáxia, não é isso? Que existe milhares, bilhões de sóis que têm a mesma estrutura, né, que o Sol. Certo? Então, essa foi a primeira, como é que se diz? As teorias criadas para desvendar, né, os mistérios do universo. Primeiro a teoria geocêntrica, depois a teoria heliocêntrica. A heliocêntrica, de uma certa forma, está correta porque os corpos celestes giram em torno do Sol. Mas só que o Sol não é o centro do universo, certo? E nem da nossa galáxia, ok? Então vamos lá. Na página 190 começa nosso estudo, chama-se astronomia, né? Então tem um modelo geocêntrico, um modelo heliocêntrico, que vocês podem ver aí, e já passamos aqui para a página 198, que é o sistema solar. O sistema solar, ele é formado por uma estrela
que nós sabemos quem é o Sol, não é isso? E por planetas, planetas anões, pequenos corpos celestes, asteroides, todos esses corpos que orbitam. O que é orbitar? Giram em volta do Sol, como planetas e outros, né? Satélites. Ok? Primeiro, o Sol é a estrela do nosso sistema, por isso que o nosso sistema é chamado de Sistema Solar, não é isso? O Sol emite luz e outras radiações, né, para o nosso planeta. Por isso que a atração gravitacional do Sol, né, é o principal responsável para que haja, né, manter essa trajetória dos corpos, né, em volta dele. Então o Sol, ele tem essa capacidade, essa atração gravitacional de manter todos os corpos em sua volta, né? Ele, como se ele puxasse todos os corpos para você. Então ele não deixa nenhum corpo celeste que está girando à sua volta, né, se dispersar. Então isso se chama gravitação, né? Se chama de a gravitação do Sol, ok? Planetas. Então o Sol é a estrela que está no centro do nosso sistema solar. Os planetas. A gente até já aprendeu lá no sexto, sétimo ano, dizia que o Sol é uma estrela que possui luz própria. Dentro do nosso sistema solar, é o único que possui, né, luz própria. Claro que nós temos milhares de outras estrelas dentro da nossa galáxia. Planetas, também nós podemos dizer que são corpos celestes que não possuem luz própria, né? Existem planetas, né? Geralmente os planetas têm um formato esférico, não é isso? Um formato esférico, né? Que orbitam em volta dessa estrela. Órbita é a volta que esses planetas dão em volta do Sol, né? Há duas formas, né, que depois a gente vai te falar, que a gente chama de trajetória, certo? E dentro do Sistema Solar nós temos oito planetas. Antigamente se dizia 9, né? Porque Plutão foi rebaixado para um planeta não. Então nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, né? Viu? Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os 8 planetas que compõem o Sistema Solar como planetas. Claro que nós temos outros planetas que são considerados planetas anões. Ok? Aqui tem um conceito. Os planetas anões são corpos celestes que orbitam uma estrela, possuem formato aproximadamente esférico, só que atualmente considera só 5 planetas, né? Solar. Ceres, Plutão, Eris, são esses, alguns desses planetas anões. A gente chama os anões porque, pelas suas dimensões, pelo seu diâmetro, eles, né, não chegaram a ser um planeta, né? Ainda não subiram na categoria, ou certo, desceram da categoria de planetas, né? Alguns, dentro desses corpos celestes, também é importante falar dos satélites naturais, certo? Dos satélites naturais. Nós sabemos que a Terra, ela tem um satélite natural, que é a Lua, ok? Então, nós temos, além dos satélites, nós temos asteroides, meteoroides, ok? Vamos lá. Os asteroides, vamos falar logo dos asteroides. São blocos de rochas, né, grandes, que eles são, os asteroides, eles orbitam o Sol. São blocos grandiosos de rochas que orbitam o Sol, ok? Dezenas de milhares deles são reunidos no cinturão, principalmente entre Marte e Júpiter, ok? Já os meteoros são rochas menores que os asteroides, né?
E eles vagam, eles ficam vagando pelo sistema solar. É tão tal que, como eles não têm uma órbita, né, certa, eles podem cair na Terra ou em outro planeta. Então, os meteoroides, quando eles atingem a Terra, né, atingem a atmosfera terrestre, a primeira coisa que vai acontecer é eles incendiarem, não é? Eles vão queimar. Nesse momento que eles atingem a Terra, eles são chamados de meteoro. Então, os meteoroides, quando atingem a Terra, são chamados de meteoros. E atinge como é que se diz? A atmosfera. Mas quando eles atingem o solo, eles já deixam de ser meteoroides, né? Meteoritos, e meteoroides e vão ser meteoritos, né? Então, quando os meteoroides, né, quando atingem a atmosfera, são chamados de meteoro. Quando eles atingem o solo, são chamados de meteorito. Por sinal, agora houve grande repercussão aí, parece que foi no Rio Grande do Norte, caiu várias pedras, não é isso, de meteoroides que entraram na atmosfera e quando atingiram o solo, e são chamados de meteorito. Meteoroide, quando está vagando no espaço. Quando entra na atmosfera, são meteoros. Quando atinge o solo, são meteoritos. Os cometas nada mais são, entendeu? Do que corpos de massa pequena recobertos de gelo, certo? E eles têm uma órbita. O mais conhecido na Terra é o cometa Halley, né? Ele tem uma média de 78, se eu não me engano, 78 anos, a sua órbita, né? A cada 78 anos ele passa próximo à Terra. E quando esses cometas, eles vão bem longe, quando eles passam próximo do Sol, como eles são feitos praticamente de gelo, né? O que é que acontece? Esse gelo vai derreter e eles liberam poeira, né? E gelo derretido. Por isso que se forma uma cauda, né? A cauda do cometa, né? Já se ouviu falar muito nisso. Falando agora dos planetas rochosos do Sistema Solar, um dos primeiros, a gente chama rochosos ou telúricos, porque a sua massa, né, formado basicamente de rochas, e o seu núcleo, eles são bem parecidos, formado basicamente de níquel e ferro. O núcleo da Terra é basicamente, nós já vimos aí, né? A Terra é dividida em 3 partes, não é isso? Né? Núcleo interno, núcleo externo, certo? E esses 2 núcleos aí, eles são basicamente formados por níquel e ferro. E aí nós vamos ver os três planetas que estão mais próximos do Sol, são chamados de planetas rochosos, justamente pela essa composição que tem uma semelhança com o outro, ok? Porque o seu núcleo é formado por níquel, praticamente por níquel e ferro. Já indo na Terra. A Terra, ela é o 5º maior planeta do Sistema Solar e o 3º em distância do Sol. A Terra, ela está a 150 milhões de quilômetros, né? Distância do Sol, ok? E a sua temperatura geralmente varia né? Voltando aqui, a Terra, 75% da sua superfície é o quê? É formada por água. A sua temperatura, mais ou menos, chega a menos 88 graus lá nos polos, né? E 58 graus nos desertos. Fazendo essa média, então, a temperatura média da Terra é 15 graus Celsius, pegando a maior
e a menor e a maior, então a temperatura média da Terra é 15 graus Celsius, certo? Então, ó, os gases, principalmente os gases que compõem maior quantidade na atmosfera terrestre, é o nitrogênio, que nós temos em média 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Os outros 1% são de todos os outros gases que compõem a atmosfera. Ok? Então vamos lá. A Terra ela tem dois tipos de movimento. Primeiro, o movimento de rotação. O movimento de rotação é quando a Terra ela gira em volta do seu próprio eixo, não é isso? E esse movimento ele dura em média 24 horas, né? 24 horas, certo? Um dia, ok? Então, 24 horas, certo? E que a gente diz que é um dia, tá certo? E o movimento de translação é 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos, juntando 6 vezes 4, dá 24. Então, a cada 4 anos, nós temos um ano, né, que é chamado ano bissexto, que aumenta um dia, que é o dia 29 de fevereiro, ok? Então, a cada 4 anos nós temos. Então, rotação, 24 horas, translação, 365 dias e 6 horas, ok? Esses são os movimentos da Terra, ok? Vamos passar para frente. Mercúrio. Mercúrio é o primeiro, né? É o primeiro planeta em ordem de distância do Sol, né? A gente pode considerar ele também o menor planeta da Terra, não é isso? O menor planeta do sistema solar. A sua temperatura pode chegar a 400 graus Celsius, lógico que ele está perto do Sol, e pode também chegar a 2.180 graus Celsius, né? Principalmente quando há essa mudança, né, de temperatura, dependendo da proximidade do Sol. Nós temos o segundo planeta, que é Vênus, né? Vênus é o segundo planeta em distância do Sol. Ele tem a sua, que a gente pode dizer assim, a sua superfície totalmente inóspita. O que é que significa isso? É impossível haver vida em Vênus. Por quê? Porque por ser o segundo planeta que está distante do Sol, a sua temperatura é maior do que Mercúrio. Ele pode chegar a 480 graus, né, graus Celsius, e ele recebe uma grande quantidade de raios ultravioletas. E é incapaz, então, por ele receber essa grande quantidade de raios ultravioleta, ele se torna, né, muito mais quente, não é isso? Ou prejudicial do que Mercúrio. Por isso que se diz que a superfície de Vênus ela é incapaz, é inóspita, ela é incapaz de nenhum tipo de ser vivo habitar aquele planeta. Nós já falamos da Terra, que era o terceiro na ordem de distância do Sol. Nós temos Marte, não é isso? Marte é o quarto planeta do sistema solar. Sua temperatura, né? Uma das coisas interessantes de Marte é que Marte é uma dos planetas que ainda se tem esperança de encontrar, não é isso? Algum tipo de vida porque já tem indícios de que há água na forma, né, na forma de gelo. Então, se existe água na forma de gelo, pode-se haver
alguma possibilidade de vida nesse planeta. E ele também é chamado de planeta vermelho porque sua superfície existe uma grande quantidade de ferro. Por isso que ele tem essa característica de ser chamado planeta vermelho. Ok? Isso nós estamos falando dos planetas rochosos. Agora nós vamos falar de alguns planetas que são chamados planetas gasosos do Sistema Solar. Júpiter, né? Que é, depois o Júpiter, ele é um planeta gasoso que ele vem depois de Marte. Então Júpiter, né, é o maior planeta do Sistema Solar. Ele é 1.400 vezes maior do que a Terra. A sua temperatura é muito baixa, chegando a zero absoluto, que é menos 173, que na Terra a gente considera o zero absoluto, né? E pode também variar a menos 113. E isso concluiu, se ele pode chegar a menos 173 graus Celsius e pode variar para menos 113, então se concluiu que Júpiter possui algum tipo de dispositivo que pode variar a sua temperatura, né, para menos 173 para menos 113. E isso também é bom, já se viu que há uma variação de temperatura, certo? A sua Saturno, ou também o sexto planeta no Sistema Solar. O Saturno tem uma característica importante, que são os seus anéis, né? Os anéis de Saturno, ok? Formado por pedaços de gelo, de rocha, esses anéis, tá certo? E Urano, né? Que é 67 vezes maior do que a Terra, certo? Depois a gente vai falar das suas rotações. Netuno, né? É 17 vezes maior do que a Terra, viu? A sua temperatura varia entre menos 153 e menos 173, também que é o zero absoluto, ok? E depois eu vou passar uma atividade para vocês. Existe o Sol. O Sol é composto de grande maioria do gás hélio e o hidrogênio. Só que o hidrogênio é transformado basicamente em gás hélio, certo? O Sol, ele foi formado há milhões, bilhões de anos, só que acontece algo interessante. Ele ainda tem uns 11 milhões ainda de gás para o quê? Para ser consumido. Mas vai chegar a um período daqui a milhões de anos que vai entrar em colapso e ele vai nada mais, nada menos do que se transformar uma anã branca. Esse é um processo bem longo que depois a gente vai explicar todo esse processo aí, viu? Então, o que é interessante disso aí é só conhecer esses planetas, o nosso sistema solar e algumas curiosidades sobre cada planeta, tá certo? Eu queria que vocês fizessem essa atividade da página 210, ok? Porque quando a gente fala do nosso endereço no universo, é bem restrito. Por quê? Porque, primeiro, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela está dentro de um cinturão aonde existem milhares de galáxias, não é isso? Então a nossa galáxia, a Via Láctea, dentro da Via Láctea existe o Sistema Solar. Só dentro da Via Láctea existem milhares de sistemas igual ao nosso. Então, Sistema Solar, nosso planeta, Terra, nosso país, aí e assim até chegar ao endereço de cada um, ok? Então, uma atividade que eu queria passar para vocês era que vocês vissem, né? Primeiro, a rotação
E a translação, ou seja, rotação, o movimento que cada planeta faz em volta de si mesmo. E a rotação e a translação, o movimento que cada planeta faz em torno do Sol. Ok? Essa é a atividade que eu queria que vocês fizessem aí, ou pesquisassem no livro ou na internet. Ok? E sábado eu vou fazer a aula de biologia, certo? Segunda-feira eu mando, que eu já vou passar toda de biologia e de química, tá certo? Pois um beijo para vocês e tenho certeza que não vai demorar muito para a gente estar junto não, tá certo? Porque eu não aguento mais ficar trancado aqui no quarto dando aula para vocês, sem estar sorrindo, sem estar brincando com vocês não. Um beijo.